muito ao meu coração. Efésios 1, o versículo de número 3, a palavra diz assim, ó. Todos acharam? Amém. Efésios 1, capítulo 1, né? E o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra nos fala que o Senhor, não é mesmo? Nos conta ali que o Senhor, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Antes que tudo isso existisse, antes que todas as coisas fossem formadas, eu e você já éramos um escolhido do Senhor. Ele já tinha nos feito, Ele já nos conhecia. Ele já sabia como eu seria, Ele já sabia como você seria. Glória a Deus. Nenhum fio, né, meus irmãos, cai da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. E nessa noite nós estamos aqui numa noite fria, bastante fria. Eu disse os guerreiros, e nós somos os guerreiros de verdade, por estarmos aqui, porque não existe um lugar melhor. Esse é o lugar de adoração, esse é o lugar de graça, esse é o melhor lugar onde a gente pode estar. Todas as coisas foram criadas nele, tudo foi criado para o seu louvor. E Ele te ama, meus irmãos, mais do que tudo. Vira para essa pessoa que está aí do teu lado e fala assim, ó: Jesus te ama. E eu também. Que fomos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Você é a cara, você é o jeito, você é a semelhança do Deus Altíssimo. Amém? Esse louvor vai dizer assim: pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Porque eu sei que talvez a tua semana não tenha sido tão boa, conturbada, mas o Senhor, Ele nos ensina através dessa palavra a agradecer todos os dias, todas as coisas. Glória a Deus. Pai querido, Pai eterno, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pelo dia que tivemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela chuva, pelo frio. Obrigado, Senhor, pelo sol de hoje à tarde que veio sobre as nossas vidas. Pai querido, o Senhor trouxe sim o frio, mas o Senhor também trouxe sobre nós o aconchego da tua palavra, do teu amor, a tua proteção. As tuas mãos estão estendidas sobre as nossas vidas e não vai nos deixar perecer, Pai. Abre a nossa mente. Amém, Senhor. Para a tua glória. Glória a Deus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Oh, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre.
que creem no poder da oração? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então declare em nome santo do Senhor que você vai levar os problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Jesus. Eu creio no poder da oração, irmãos. Eu creio que uma oração sobre a minha vida tem muitos efeitos. E eu creio que a minha mãe Glória a Deus. tem orado por mim. Terça-feira nós temos aqui o culto de oração. E nesse culto de oração a gente se vê pouquíssimas pessoas, até menos pessoas do que a gente tem hoje aqui. Mas a gente tem pessoas orando por cada um. Amém. Ora pela família, ora pelos filhos, pelos netos, pelo trabalho, pela empresa, ora por tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos uma igreja que cremos no poder da oração. Glória a Deus. Declare isso. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da graça viva do altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai soar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família.
minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, nós te bendizemos, Pai, te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, ó Deus. Tudo aqui, Pai, seja para a honra e seja para a glória do Teu nome. Nós te oferecemos e te dedicamos esse culto, Pai, em honra e glória, Pai, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor significa, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos irmãos para a paz do Senhor? Pode Amém. sentar. Esteja à vontade. Você está na casa do Pai. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 8. Lucas 8. Amém. Glória a Deus. Semana passada nós falamos um restante sobre a parábola do semeador, sobre a parábola da candeia. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a mãe e os irmãos de Jesus. E depois sobre a tempestade, se der tempo, né? Amém? E se der tempo, nós vamos falar sobre a cura do endemoniado. Amém? Versículo 19 diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade, pelo privilégio que é estar na tua casa, podemos louvar o teu nome, cantar canções a ti, Senhor, e falarmos contigo. E queremos te pedir, Senhor, venha falar conosco, venha nos abençoar com a tua palavra, venha nos confortar, nos consolar, nos ensinar, nos corrigir e transformar a nossa vida através da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, você vê como é que é muito importante a gente ter uma sequência, né? Quando Jesus está nessa parte do capítulo 8 e do capítulo 7, que ele vem trazendo alguns ensinamentos, e sempre tudo que Jesus faz, ele está ensinando. E como nós lemos e estudamos um pouquinho semana passada, sobre a parábola do semeador, e Jesus falando sobre a semente, sobre o tipo de terreno, e depois Jesus vai falar sobre a candeia, e que ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo da cama, né? Ninguém acende uma luz e coloca embaixo, sempre tem que estar em cima para que seja vista e para que ela ilumine, porque não tem como ela clarear se ela estiver escondida. E tudo isso tem a ver com a palavra de Deus, e também nós vimos há umas 3 semanas sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, que também é o fundamento e é a palavra de Deus. E quando nós lemos aqui que Jesus está reunido, e ali reunido, estando com aquela multidão que o cerca, ele está ensinando justamente essas parábolas, essas palavras. E sua mãe e seus irmãos se aproximam para vê-lo, e alguém mandou chamar. E é interessante, irmãos, que no livro de Marcos tem eu não vou lembrar bem certo o capítulo,
Mas um dos capítulos vai dizer que a família de Jesus estava tão preocupada, que ele estava tão preocupado com o seu ministério, estava trabalhando tanto no ministério, porque Jesus tinha pouco tempo. Jesus começou seu ministério com 30 anos e com 33 ele já ia ser crucificado. Então ele tinha pressa, Jesus tinha pressa, então ele trabalhava muito. E porque ele trabalhava muito, sua família estava preocupada e eles tentaram até prendê-lo, porque ele não sobrava tempo nem para comer. E essa família de Jesus tentando prendê-lo, e então ele tem que se desvencilhar um pouco dela, se afastar dessa família. E quando ele está aqui, acredito eu que seja nesse contexto, logo depois de fugir deles, ele está reunido com a multidão, e a mãe e os irmãos vêm para chamar Jesus, eles querem falar com ele. Então, acredito que nesse mesmo contexto é que está acontecendo isso. Após Jesus ter se afastado um pouco deles, eles vêm para tentar uma aproximação. Mas Jesus conhece coração, Jesus conhece intenção, Jesus conhece o que a gente pensa, o que a gente quer e o que a gente faz. E quando eles vêm e falam assim, nós precisamos falar com Jesus, ele falou assim, não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, irmãos, quando se trata de ministério de Jesus, quando se trata de ministério nosso, pode ser que a gente não seja compreendido. Quando se trata de servir a Jesus, a gente pode não ser compreendido. Quando se trata de buscar a Deus, a gente pode não ser compreendido. E é interessante pensar sobre isso, porque quando Jesus está afirmando isso, ele não está desfazendo da sua mãe, ele não está desfazendo da sua família. Ele está dizendo assim, tem algo que é mais importante agora. Tem algo que eles ainda não entenderam, mas eles vão entender. E é muito interessante nós pensarmos que Jesus não desistiu da sua família, assim como nós não podemos desistir da nossa. Jesus não desistiu da sua família, porque essa mesma família que Jesus agora, por um momento, se afasta, e por um momento parece que ele não quer conversar com ele, não quer estar perto deles, porque sabia da intenção deles, lá no futuro, em Atos capítulo 1, versículo 14, vai dizer que estava reunida uma grande multidão, uma multidão de 120 pessoas. E nessa multidão, no versículo 14 do capítulo 1 de Atos, vai estar escrito que lá estava sua mãe e seus irmãos, reunidos no dia de Pentecoste, orando e esperando a descida do Espírito Santo. Então, quando a gente não desiste, há um futuro certo para a nossa família. Amém? Não podemos desistir dos nossos. Então, aqui Jesus vai falar assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ele não está dizendo que eles não eram, não está dizendo que eles não se tornariam. Não, ele está dizendo assim, quem pratica é minha família. Quem busca é a minha família. Quem ouve é a minha família. Então, Jesus, irmãos, vem com o seu sistema de ensinamento, seu sistema pedagógico, vem nos ensinando a cada trecho desse a dar valor à palavra de Deus, a ouvir e a praticar. Como nós vimos na parábola da casa edificada sobre a areia, aquilo que ouve, mas não pratica. Mas a casa edificada sobre a rocha, quem ouve e pratica. Então, ouvir e praticar é difícil? É difícil. Tem dia que a gente pensa que é impossível? Sim. Mas nós precisamos ouvir e praticar. Por quê? Porque nós precisamos atentarmos à tão grande salvação que Jesus conquistou para nós. Então, nós precisamos fazer parte da família de Deus, da família de Cristo. Como nós fazemos? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas ouvir e praticar a palavra de Deus, ministério, igreja, servir a Deus, pode ser mal interpretado por aqueles que estão perto de nós. Amém? Um exemplo, meu pai, quando aceitou Jesus, quando foi para a igreja, seu pai o expulsou de casa. Então, servir a Jesus pode ser mal compreendido, porque servir a Jesus não tem a ver com a religião. Jesus aqui, irmãos, não estava atraindo as pessoas para uma nova religião, ele estava atraindo as pessoas para si. E ele estava, na verdade, fundamentando tudo aquilo que a religião judaica apresentava no passado. A religião apontava para quem? Para ele. Então ele estava cumprindo aquilo pelo qual a religião apontou sempre, ele veio cumprir. Então, às vezes, servir a Jesus, buscar a Jesus, a gente
pode ser mal compreendido, a gente pode ser mal interpretado, a gente pode ser julgado mal. E é interessante pensarmos, irmãos, que o tempo do julgamento contra os cristãos está chegando cada dia mais próximo. Nós conversávamos nessa semana sobre isso, né? Sobre o fato de que não tem motivo para odiar um cristão, mas as pessoas odeiam. E você vê um sistema do anticristo se estabelecendo no mundo. Não é uma pessoa, é um sistema de governo que está tomando conta do mundo. E esse sistema faz o quê? Ataca os cristãos. Por quê? Porque Jesus um dia falou: se me perseguiram, se me apedrejaram, se me maltrataram, também vão fazer o mesmo contra vocês. Mas a igreja é vitoriosa. A igreja precisa permanecer firme. Aleluia. Por quê? Versículo 22. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e ele lhes obedece? Irmãos, esse texto é lindo, né? É o poder de Jesus sobre a natureza. E quando eu leio esse texto aqui, eu vejo Jesus dando uma palavra de ordem. Ele fala para os seus discípulos: vamos para o outro lado. E eles sobem no barco. E a tempestade vem. Jesus está dormindo. E a tempestade piora. E eles se desesperam. E é muito interessante nós pensarmos aqui que tempestade, irmãos, é algo que nos pega desprevenido. Não é verdade? A gente não sabe quando vai vir. E tempestade, irmãos, é tudo aquilo que nos acomete de repente e que a gente fica sem ação e sem reação. Passar por tempestade é inevitável. A vida da gente vai ter tempestades. A gente ora, a gente clama, por exemplo, essa semana a previsão era que ia dar tempestade. A gente ora, a gente repreende, mas de um jeito ou de outro ela vem, em algum lugar ela vem. Não é verdade? Assim é na nossa vida. E tudo aquilo que nos acomete e nos pega desprevenido e que a gente fica sem ação é uma tempestade na nossa vida. Você vai fazer um exame de rotina e lá consta que você tem uma doença incurável. Isso é uma tempestade. O casamento está indo bem, de repente um vacilo de um dos cônjuges, vem a tempestade. Abala a fé, abala a vida, abala a estrutura, abala a família. Assim, as tempestades vão acometendo o ser humano, um desemprego. Às vezes a pessoa está empregada, está feliz e tem suas dívidas de estimação e de repente está desempregado. Tempestade. A gente fica sem atitude, sem reação. E a tempestade gera o quê? Qual é uma das primeiras coisas que a tempestade gera no ser humano? Medo. Medo. E medo, irmãos, é o contrário de fé. O contrário de fé é medo. Não é nem dúvida. É medo. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus vem para conversar com eles no jardim, e Deus está vindo, e eles escutam os passos de Deus. E quando eles escutam os passos de Deus, eles se escondem. E daí Deus fala: Adão, onde está você? Aí o Adão fala: estou aqui, Senhor. Por que você se escondeu? Ele falou: ouvi os seus passos e temi, fiquei com medo. Porque perdeu a fé. Deus. O pecado fez com que Adão tivesse medo. E o medo, irmãos, faz a gente ficar paralisado. Você já ficou com muito medo? A gente não tem reação. Às vezes você não consegue nem se mexer. Você já levou um susto muito forte, aí você não sabe o que fazer. Alguém já tentou te assustar?
Você tem uma reação, às vezes, cada vez é diferente. Mas quando o susto é muito grande, você fica paralisado, você não sabe o que fazer na situação. Quando você quase bate o carro, por exemplo, aquilo vai passando por um momento, de repente você tem que encostar e ficar parado, porque você não consegue mais ter ação nenhuma, as pernas amolecem, os braços amolecem, e a gente fica em desespero. Isso é o medo faz isso com a gente. Então a tempestade, quando ela vem, dá medo do quê? De tudo. Você não sabe o que fazer. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que o medo tem acometido as pessoas. As pessoas vivem com medo do futuro, vivem com medo do amanhã. Nós estamos começando agora uma campanha política que vai gerar muito medo. Por quê? Porque a gente fica com medo do amanhã. Porque se aqueles que roubam voltar ao poder, se aqueles que perseguem a igreja voltar ao poder, a igreja vai ter que ser muito mais forte do que está sendo hoje. Por quê? Por causa do frio a gente fica com medo de ir para a igreja. Mas quando a gente for perseguido, a gente vai querer estar na igreja e às vezes vai ser impedido. Governos como os que estão candidatos hoje, estão querendo assumir o poder, estão em outras nações perseguindo a igreja, fechando igrejas católicas, fechando igrejas evangélicas, fechando rádios. É o que está acontecendo. Então, isso tudo gera. Mas a igreja precisa estar encorajada, porque ela serve ao Jesus que tem poder até sobre a natureza. Aquele que levanta do barco e fala assim: acalma-te vento, aquieta-te mar. É nisso que nós devemos nos apegar. Irmãos, a tempestade vai acontecer, mas nós precisamos estar preparados para a tempestade. A tempestade é inevitável. Eu quero ler com vocês essa mesma palavra que está em Marcos, no capítulo 4, versículo 35. É o mesmo texto, só que escrito de um ponto de vista um pouco diferente. Vai dizer assim, ó: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Os outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui, irmãos, quando a tempestade veio, eles tentaram resolver, porque eles viviam naquele lago, eles passavam por ali todos os dias, eles pescavam naquele lago. Então eles tentaram resolver por conta própria, mas chegou um ponto que eles falaram assim: não tem mais o que fazer, porque a tempestade, além de pegar desprevenido, por mais que tenha situações que a gente viveu mais do que uma vez na vida, tem um momento que ela não se resolve, parece que as coisas não se encaixam. A gente já passou pela mesma coisa, mas parece que tem vezes que ela vem pior. E daí, porque está pior, a gente tenta com as nossas próprias forças e não consegue. Então os discípulos tentaram. E porque tentaram, eles se desesperaram, porque não resolveu em nada. Quem conhecia de barco? Os discípulos, eram pescadores. Quem conhecia do lago? Os discípulos, porque eles viviam naquele lago. Mas eles tiveram que apelar para Jesus. Mas quando eles apelam para Jesus, eles fazem uma pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou não te importa que vamos morrer? Mas quando, irmãos, eles fazem essa pergunta, eles estão incomodados que Jesus está dormindo. Porque a tempestade vem, ela é inevitável, mas quando veio, além de pegar desprevenido, eles lutar com suas forças e não conseguir, Jesus parece estar indiferente à situação. Você já parou para pensar que tem vezes que a gente ora, a gente clama, a gente fala com Deus e parece que Ele não está ouvindo? Você já teve esse sentimento de que você pediu, você clamou e parece que nada resolveu, nada aconteceu?
E foi o que aconteceu na vida dos discípulos. Por quê? Porque eles estão ali, tem muito barulho, eles gritam. E eu acredito que eles tentavam fazer mais barulho, ou gritarem desesperados, para ver se Jesus acordava. Acordava por conta própria. Para eles não chegar a ter que fazer essa oração e essa pergunta. A primeira pergunta do texto: mestre, não te importa que nós vamos morrer? E quando eles estão falando, mestre, não te importa que morramos ou que pereçamos, ele está falando, você vai perecer também, porque você está dentro do mesmo barco. Lidar com tempestade é difícil, e lidar com o sono de Jesus também é difícil. Jesus está dormindo. E eles fazem uma pergunta desesperada: o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Na cabeça do discípulo é o seguinte: o Senhor vai morrer também, Jesus. O Senhor está no mesmo barco. Hoje, quando nós clamamos, nós sabemos que Jesus não morre. Mas o discípulo que está no barco com Jesus, pensa que Jesus vai morrer. Então o nosso pensamento tem que ser diferente, porque o nosso Jesus não dorme. Jesus estava lá como ser humano, dentro do barco, com poder para acalmar a tempestade, sim, mas estava como homem. Então ele poderia morrer. Mas o que a gente esquece quando a gente passa pela tempestade são das promessas de Deus. Porque quando Jesus falou para os discípulos, ele falou assim, vamos para o outro. Quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus fala uma palavra, é porque vai acontecer. Então assim, o destino deles ainda não tinha chegado. Então morrer no meio não era o que iria acontecer. Mas a gente, quando a gente está na tempestade, a gente esquece do que Jesus falou. A gente esquece das suas promessas, a gente esquece de quem Ele é. Então os discípulos se desesperaram, por quê? Porque esqueceu quem estava no barco. Mas eles fazem essa pergunta que muitas das vezes a gente tem vontade de fazer. Mestre, não te importa que pereçamos? Parece que Deus está indiferente. Parece que Jesus está dormindo. Você imagina, irmãos, o que Jesus está nos ensinando com essa palavra? Você já parou para pensar que tem uma tempestade acontecendo? Quem que já teve vontade de viajar num cruzeiro? Irmão Zé Maria? Pastor Marcos? Aquele um lá que você... Lucas? Aquele um que você mandou para mim, né? Achei que você ia pagar aquela viagem também. E eu não tenho muita vontade não, irmãos. Porque eu tenho um pouco de medo. Você imagina você estar num barco daquele tipo, por mais que é grande, você imagina a tempestade num barco. Você já parou para pensar? Eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falando que ele foi num cruzeiro desses barcos grandes que saía de Santos e ia até as praias do Rio de Janeiro. Ele falou que nunca mais ele vai. Porque tudo que ele via lá era gente fazendo ânsia nos corredores e saindo da janta e jogando tudo fora. Porque eles pegaram algumas tempestades até chegar lá. E nessa tempestade, ele falou assim, eu só fiz uma oração a Deus. Deus, que eu possa dormir, senão eu vou morrer. E é interessante pensar que é uma oração sensata a se fazer, porque quando você dorme, irmão, o mundo pode cair. Você está dormindo. E o que Jesus nos ensina nessa tempestade é o seguinte, que quando a gente sabe quem está no controle, a gente pode descansar tranquilo. É isso que nós precisamos começar a viver, tentar buscar para o nosso coração, para a nossa alma, entender que quem está no controle é o nosso Deus, é o Senhor dos Exércitos, é Ele que está conosco. Então a tempestade acontece, mas nós podemos descansar na tempestade, porque nós sabemos quem está no controle. Você sabe por que Jesus dormia? Ele sabia que a hora que Ele quisesse, Ele ia resolver o problema. Você sabe por que ele dormia? Porque ele sabia que o Pai estava no controle. Você sabe por que ele dormia? Porque ele já tinha dado uma palavra de ordem. Passamos para a outra margem, nós vamos chegar do outro lado. Não importa a tempestade que a gente caminha. É isso que Jesus veio falar para a igreja nesta noite. Para nós, como igreja, não importa o que vocês vão passar, o importante é que vocês vão chegar do outro lado. É o que está escrito no final do livro, é que a igreja venceu, é que o Senhor Jesus venceu. Então nós precisamos ter convicção, porque se Ele prometeu, vai acontecer. Aleluia. Amém? Amém. Descansar na tempestade. Mestre, não te importa, mas a gente é gente. Nós somos gente, e gente tem problema.
A gente tem medo. E o medo faz a gente entrar em desespero. O medo paralisa. O medo faz a gente perder a razão. O medo, irmãos, faz a gente ver coisa. Às vezes a tempestade não era nem tão grande, mas o medo pegou eles. Uma vez, quando a gente era jovem, já faz tempo, né? Eu era jovem, nós tínhamos uma mania de fazer aventura, irmãos. Nós morávamos em Guaíra, daí juntava uma tropa de gente à toa, e daí falava assim, hoje de noite nós vamos entrar na mata do quartel. Pensa a ideia de gente boa, entrar na mata do quartel. Para começar, tinha aqueles guardinhas que ficavam de plantão, os caras tinham mais medo do que nós, por exemplo, né? E eu podia dar um tiro em qualquer um que entrasse por ali. Então, nós entrávamos lá naquela mata, irmãos, e daí sempre tinha alguém que tinha muito medo. Mas essa pessoa via a cabeça dos outros crescendo, via lobisomem saindo dentro do mato, via... Por quê? Por causa do medo. O medo faz a gente ver coisa, faz a tempestade parecer pior, faz a escuridão parecer muito pior. Quando a gente é criança, às vezes a gente ficava com medo do escuro, que apagava a luz e parecia que a gente estava vendo alguma coisa. Mas se está escuro, você não vê nada. Mas a gente pensava que via, por causa do medo. Então os discípulos de Jesus, irmãos, estão numa tempestade. Eles já lidaram com outras tempestades, mas o medo, quando pega, eles veem as coisas piores do que parece. Então eles se desesperam. Mas não tem coisa melhor a se fazer quando você está com medo e está desesperado do que recorrer a Jesus. Aleluia. E você vai ver que Jesus não fala para eles assim, que tipo é isso? Como é que vocês estão falando desse jeito comigo? Jesus não repreendeu eles por eles falarem assim, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? O Senhor não se importa que pereçamos? Não, ele faz outra pergunta. Por que vocês estão com tanto medo? A pergunta que nós fazemos é assim, o Senhor não se importa? Mas a pergunta que Jesus faz é, por que você está com tanto medo? Se você está passando por uma situação difícil, você ora a Jesus, e ele fala assim, por que você está com tanto medo? Aí você fala assim, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo no que eu estou passando? Você não está vendo essa tempestade que acometeu a minha vida? O Senhor não está vendo? O Senhor parece que o Senhor estava dormindo mesmo e não viu. Mas Jesus pergunta, por que vocês estão com tanto medo? E a outra pergunta vem, você ainda não tem fé? O porquê nós estamos com tanto medo seria respondido pela situação. Senhor, nós estamos passando por essa situação aqui, ó. Doença, desemprego, preocupação, problema familiar, ó Senhor, problema financeiro. Isso seria respondido. Deus. Mas quando Jesus faz essa outra pergunta, vocês ainda não têm fé? Por quê? Porque se vocês estão com tanto medo, é que vocês não confiam que a situação vai se resolver. Se você está tão preocupado, é porque você não tem fé e não confia no Deus que pode se levantar e falar para a tempestade. Acalme-se. 3 perguntas, a nossa e 2 de Jesus. Por que nós temos tanto medo? E a resposta é, porque ainda nós não temos fé. Falta muita fé. A gente se preocupa com tanta coisa, irmãos. E a preocupação é um problema sério na nossa vida. Meu Deus. A preocupação, como eu disse, algumas vezes é o seguinte, você tem um saco de cimento para carregar hoje. Daí você carrega esse saco de cimento hoje. Ele é pesado, mas você vai carregando ele. Se você carregar só o de hoje, mas se você estiver preocupado, você está pensando, carregando o de hoje e pensando no que você tem que carregar amanhã. Então você se preocupa com o saco de cimento de amanhã. E daí você está carregando os 2 hoje. E daí isso vai te gerar cansaço. Isso vai te gerar fraqueza. Isso vai te gerar até mesmo uma desistência. Você vai falar, não, o fardo está muito pesado. Mas porque você está carregando 2. Se você carregar só o de hoje, você carrega com mas nós precisamos parar de nos preocupar. Por quê, irmãos, nós nos preocupamos? Porque falta fé, falta confiança em Deus. Confiança, fé, irmãos, não é achar assim que tudo vai se resolver tranquilamente, não. Fé é acreditar que de um jeito ou de outro as coisas
de amanhã eu vou deixar para fazer só amanhã, porque o amanhã não pertence para nós, mas a gente anda preocupado com amanhã. E é triste a gente viver preocupado com amanhã, porque quem se preocupa com amanhã não dorme, não descansa. Quem anda muito preocupado vive com medo, porque o futuro é incerto, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem daqui a 1 hora. Mas a gente precisa estar apegado ao Jesus, que a qualquer momento Ele levanta. E Ele vai falar: calma, te vendo. Tempestade nenhuma dura para sempre. Tempestade, irmãos, ela faz um estrago grande, mas ela é bem rapidinho. Não é verdade? O salmista vai dizer assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas se a gente se preocupa o tempo inteiro, nunca amanhece para nós. E daí a gente acha que nunca vai chegar do outro lado. O versículo 41 vai dizer assim: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Agora eles estão apavorados por quê? Porque Jesus resolveu o problema. Estão pensando assim: quem é esse? Quem que é esse homem? Agora vem mais uma pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem que é esse? É esse que está conosco todos os dias. Amém, Jesus. Quem é esse? Esse é o Jesus que veio a essa terra para morrer na cruz, para que eu e você tenhamos vida e vida abundante. Quem é esse? Esse é o Jesus que veio e nos atraiu para Ele, disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é este? Esse é aquele que ressuscitou ao 3º dia, depois de ter morrido na cruz, e Ele veio e apresentou aos seus discípulos, e Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E os séculos ainda não se consumaram, então Jesus está conosco. E quando os séculos se consumarem, nós vamos estar com Ele. Essa é a nossa esperança, é isso que nos move. A tempestade é inevitável, sim, mas como nós passamos por ela, com confiança no Senhor Jesus, clamando a Ele, buscando a Ele. Ele não diz assim: ó, vocês não precisam clamar nem na tempestade. Não, Ele diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não sabem que eu estou aqui, vocês não sabem que eu posso resolver esse problema e essa situação. Parem de lutar com as suas próprias forças, entreguem nas minhas mãos e você vai ver o problema resolvido. É isso que Jesus vem dizer para nós nesta noite. É Ele. Quem é este? É aquele que se levanta no meio da tempestade e fala: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. É este que está aqui nesta noite. É esse que nos atraiu até a sua presença. Coloque-se de pé para parecer que já vai acabar. Quem é este? A pergunta nossa às vezes é: o Senhor não se importa pelo que eu estou passando? Mas quando Ele resolve, a pergunta muda, a gente fala assim: quem é este? Ah, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ah, Ele é o Verbo vivo que desceu do céu. Ah, Ele é a porta que nós entramos, saímos e achamos pastagem. Ah, Ele é o pão. Quem é Ele? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem é Ele? Ele é a água viva que desceu do céu para matar a nossa sede. Quem é Ele? Ele é a ressurreição e a vida. Quem é Ele? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a estrela da manhã. Ele é a luz do mundo. Quem é este? Esse é Jesus que está aqui nesta noite, nos atraiu até a sua presença para dizer assim: não fique com tanto medo na tempestade, clame a Jesus, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quem é este? Bendito é o teu nome, Jesus. É o Jesus que mora no seu coração. É o Jesus que prometeu que estaria conosco todos os dias, e Ele está, porque se Ele prometeu. E Ele fez uma promessa que nós iríamos chegar na eternidade. Então não importa
por qual tempestade nós passemos, mas nós vamos chegar, porque a palavra de ordem já foi dada. Nós vamos chegar do outro lado, nós não vamos afundar agora. Nós não vamos perecer agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Você precisa confiar nisso, porque a pergunta que Jesus faz para nós nesta noite: por que você está com tanto medo? Bendito és tu, Por que Senhor. nós estamos com tanto medo? Porque as notícias nos assombram. Por que nós temos tanto medo? Você ainda não tem fé? Nós ainda não temos fé? Nós precisamos olhar Jesus agindo, e quando Ele age, nós vamos falar assim: quem é esse? Quem é esse? Ah, esse é o Jesus que habita no meu e no seu coração. Esse é o Jesus que fez de tudo para que eu e você tivéssemos vida, e vida abundante, e não só vida abundante, mas vida eterna. Porque Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê nele nunca morrerá eternamente. Fale com Deus nesse momento. Obrigado, Senhor. Faça uma pergunta para Ele: Senhor, o Senhor se importa comigo? O Senhor está olhando o que eu estou passando? Obrigado, O Senhor Jesus. sabe aquilo que eu estou passando? Senhor, então age na minha vida. Eu quero confiar mais em Ti. Eu quero enxergar essa tempestade de uma forma diferente. Eu quero lutar nessa tempestade do Seu lado, Senhor. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor traga paz ao meu coração na tempestade. Eu quero que o Senhor me dê a tranquilidade que o Senhor tinha naquele barco, naquele dia que a tempestade estava assolando o barco. Eu quero poder descansar, independente da luta e da situação que eu esteja vivendo. Eu quero poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, Senhor. Que o Senhor possa conceder isso às nossas vidas nesta noite. Que o Senhor possa nos tocar e nos abençoar e trazer sobre nós a paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor. Te exaltamos por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor faz. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos encoraja a confiar em Ti, acreditar, Senhor, nas Tuas promessas, naquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Que nós possamos viver isso, Senhor, que nós possamos ouvir a pergunta que vem de Ti e responder com fé, com confiança, com convicção na Tua presença, Senhor, meu Deus, em nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a sentir o Seu toque no íntimo do nosso ser. Ajude-nos, Senhor, meu Deus, a saber que o Senhor está pertinho e que nós podemos descansar independente da tempestade, porque a qualquer momento cremos e confiamos que o Senhor vai acalmar, ó Pai. Em nome de Jesus, traga aos nossos corações essa confiança. Ajuda-nos, Senhor, e fortalece a cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, sábado tem culto e domingo tem culto. Não perca, venha adorar o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.